Olá, tudo bem? E hoje eu vou colocar o meu simples olhar numa pergunta do Valder, que é um gerente de soluções em SAP. E o Valder me pergunta sobre a política e a convivência no mundo corporativo. Valder, primeira coisa, é um grande desafio. E eu vejo que é um grande desafio por dois motivos. Um, pelo cenário atual político brasileiro e a ética, e um outro ponto é a influência das redes sociais neste tema. Falando em relação ao nosso cenário atual político, todos nós sabemos que a política hoje, a corrupção, traz um cenário muito negativo como exemplo para o brasileiro. E tem um fundo aí de ética muito importante e de valores que acabam sendo um exemplo muito negativo para as pessoas. E é claro, acredito que tem pessoas suscetíveis a isso e que acabam trazendo algum tipo de comportamento para dentro das empresas. Inclusive, muitas empresas estão ligadas em escândalos de corrupção, escândalos de ética, o que faz também com que essa imagem seja um exemplo muito negativo para as pessoas. Como eu me devo comportar dentro de uma empresa que não é ética ou que está ligado a um caso de corrupção? Além disso, como que hoje, se eu trabalho numa empresa que está ligado a algum tipo de escândalo de corrupção ou de antiética, como eu vou conseguir me recolocar no mercado de trabalho depois? Será que vão ligar a minha imagem com a imagem daquela empresa? Então aí é um grande desafio para o próprio profissional que de repente está ligado ou trabalha em alguma empresa que está em algum escândalo de corrupção. Então acho que esse é um primeiro ponto. E falando de ética, acredito que é uma responsabilidade nossa como recursos humanos e também como empresa trabalhar a ética interna. Todas as empresas, acredito eu, possuem o seu código de ética e que lutam contra a corrupção, inclusive, e poder abordar sobre os sistemas éticos dentro da empresa de uma forma aberta é importantíssimo até para uma formação de caráter e até para a educação das pessoas. Então acredito que a gente tem uma responsabilidade sim em falar sobre ética, em falar sobre comportamentos negativos do nosso cenário político dentro da empresa. A política também ela tem uma grande influência na empresa pelas próprias decisões políticas. As empresas tomam também decisões ou refazem seus planejamentos em decorrência do que acontece na nossa política e na nossa economia. Então, a convivência interna ela também acaba tendo algum tipo de transformação, algum tipo de abalo, algum tipo de adequação por conta de uma política econômica, por exemplo. Agora, tem um outro ponto bem importante dessa convivência, como eu mencionei no início, e que para mim é o segundo ponto, que são as redes sociais. Atualmente as redes sociais, as pessoas elas estão colocando muito o seu ponto de vista. E muitas vezes é um ponto de vista onde só o meu olhar está correto e o olhar dos outros não prestam. Eu tenho a razão. A direita e a esquerda né, tá muito acirrada, as pessoas brigando dentro das redes sociais, querendo impor o seu ponto de vista. E isso acaba muitas vezes prejudicando as relações dentro das empresas. A gente sabe, os colaboradores hoje eles têm conexão nessas redes sociais, eles são amigos nas redes sociais, curtem coisas ou não curtem. E muitas vezes pode começar algum tipo de briga numa rede social por conta de um pensamento político ou de uma posição política que pode ser que internamente tenha uma consequência, que tragam né, essa discussão da rede social para dentro da empresa, prejudicando as relações, prejudicando o trabalho, prejudicando a performance, resultado e etc. Então eu não acredito que a gente tem que ficar monitorando as pessoas, os colaboradores nas redes sociais. Não acredito nisso e não gosto dessa prática, inclusive. Agora, a gente tem que estar muito próximo das pessoas para entender se as relações delas não podem estar abaladas por conta de uma discussão um pouquinho mais forte nas redes sociais. Então, a política e a convivência dentro das empresas, eu acredito que tem essas consequências. Para mim, a melhor resposta e o olhar mais simples disso é, de novo, estar próximo das pessoas. É saber qual é a opinião delas, saber como estão as relações, saber trabalhar isso no dia a dia. Então, essa proximidade vai ajudar a fazer com que seja uma convivência mais harmoniosa. E lembrando, trabalhando sempre os nossos valores internos e o nosso código de ética no dia a dia. Não o código de ética que está no manual, numa parede, mas o código de ética nos comportamentos, nas relações diárias, começando desde em cima, desde o CEO até os líderes e para todas as pessoas. Tá legal?
Conversar, para mim, é a melhor resposta e a mais simples. Obrigado, Valder. Até mais, pessoal.